Eu fiz um estudo, na verdade, rápido. Eu tenho, na verdade, um grande material preparado a respeito de ciência e fé. E hoje, é claro, não vai dar para abordar todo o assunto, porque o assunto ele é muito longo, como vocês estão vendo aqui na minha mão. E não vai dar para abordar questões da física, como a gravitação universal, leis da termodinâmica e outras coisas mais. Mas eu acredito que, pelo menos o princípio da origem da vida, vai dar para a gente começar a conversar nessa noite. Eu senti de trazer essa palavra porque muitos aqui, se não, quem aqui está estudando? Quem está na escola aqui? 100%. Todos estão. Ou no segundo grau, ou na faculdade. E nós somos bombardeados pela mídia e pela escola com a teoria da evolução. E a questão é, a evolução ela é verdade? A criação ela é verdade? Como nós fomos criados como seres racionais, nós temos que levar tudo à luz da ciência, da comprovação. E a própria ciência vai nos mostrar o que é verdade e o que não é verdade. A gente não pode ser sensacionalista e dizer, não, porque está escrito na Bíblia. A Bíblia não é científica. A Bíblia ela pode ser histórica, mas não é científica. Mas a gente tem alguns relatos dentro da ciência que podem comprovar ou não essa existência. Eu sou formado em engenharia civil, tenho mestrado em geotecnia ambiental e doutorado em hidrogeologia com aplicação de redes neurais artificiais em hidrogeologia, mapeamento hidrogeológico. O meu orientador ele é geólogo, mestre, doutor e pós-doutor 2 vezes em geologia. E ao longo desses 14 para 15 anos sendo orientado por ele, eu aprendi bastante coisa no campo da geologia. E talvez seja o campo que eu vou mais aprofundar hoje aqui com vocês. Mas de uma forma geral vou trazer um estudo bem amplo do que seria a origem da vida. Bem, isso é o questionamento que a humanidade tem feito durante muitos e muitos séculos. Como a vida se originou? Até Darwin cria-se na criação, a partir de um Deus criador, e com a elaboração da teoria darwinista da evolução, houve uma quebra, houve um distanciamento entre a ciência e a fé, muito grande, onde os evolucionistas não aceitam o criacionismo de forma alguma, porque eles acham que não tem fundamentamento, que a Bíblia é uma história de carochinha e foi escrita por alguns malucos que não tinham o que fazer e escreveram a Bíblia. Bem, mas vamos lá então. Eu quero começar com uma reflexão do próprio Darwin. O próprio Charles Darwin ele disse uma vez o seguinte: mesmo nas minhas reflexões mais profundas, eu nunca fui ateu o suficiente para chegar a negar a existência de Deus. Então o próprio Darwin, que é o pai da evolução, ele disse uma vez que não chegou a ser ateu o suficiente para negar a existência de Deus. Então a gente começa a refletir sobre isso. E o que é a ciência? A gente precisa entender o que é ciência. A ciência ela precisa de uma observação, de uma experimentação e a comprovação dessa hipótese, se ela é real ou não é real. E é por isso que fazem mestrado, doutorado, a dissertação ou a tese. A tese de doutorado nada mais é que você observar determinada coisa, qualquer campo da ciência, seja ela humana, exatas ou biológicas, você vai testar essa teoria e vai comprovar essa teoria ou não. Então nós estamos diante de 2 teorias, a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Agora, para se comprovar uma teoria, a gente tem que experimentar e confirmar se essa hipótese é real ou não. Então vamos lá. A ciência diz que nós fomos todos gerados da poeira cósmica, Houve uma poeira cósmica e essa poeira cósmica formou todo o universo. Inclusive tem um programa da Discovery que fala sobre a origem do universo, em que o apresentador ele começa falando, eu sou parte do universo, porque eu sou formado dessa poeira, desse pó cósmico e tal, assim como todo o universo. Ele mentiu quando ele disse isso? Bem, não sei, mas na Bíblia também está escrito que o homem é formado de quê? Do pó da terra. E ele volta para onde? Ele volta para o pó da terra. Nosso corpo ele é composto de quê?
de elementos químicos, minerais. Então, por incrível que pareça, nós voltamos para o pó. Nós viramos pó novamente. E a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. Aqui hoje eu vou tentar abordar algumas coisas, são os princípios básicos da origem do universo e da origem da vida, que é a teoria da sopa primordial, defendida durante séculos pela ciência, pela biologia principalmente, a genética, projeto genoma humano, um pouco de paleontologia, um pouco de micro e macroevolução. Vamos falar também sobre a geologia, e aqui eu vou me ater um pouco mais, um pouco de arqueologia e algumas citações bíblicas interessantes a respeito da vida. Sobre a teoria da sopa primordial, a gente tem o seguinte: a sopa ela originou aminoácidos que originaram as proteínas e posteriormente a vida. Esse é o princípio da sopa primordial. Como que isso funcionou? Nessa imagem aí a gente pode ver na origem do planeta Terra. Então a gente tinha uma atmosfera muito primitiva, uma atmosfera redutora, em que você tinha alguns elementos, como a amônia aqui, o CH4, a gente tinha o metano, que é esse NH3 aqui, tinha o vapor de água, H2O, e através de descargas elétricas, muitas descargas elétricas, esses elementos foram levados para a água. E essa água, com esses vários elementos, formou esse grande sopão, onde tínhamos muitos elementos, né, nesse sopão. E esse sopão, com o passar de algum tempo, foi originando os primeiros aminoácidos, e esses aminoácidos deram origem às proteínas. Essa é a teoria da sopa primordial, aceita pela ciência durante muitos e muitos e muitos anos. Inclusive, a gente consegue chegar, deixa eu só passar um pouco, aqui quando a gente chega no Stanley Miller, né, que em 1953 ele fez um experimento comprovando essa sopa primordial. Esse experimento ele foi muito interessante, porque em laboratório ele conseguiu gerar alguns poucos aminoácidos. Só que o interessante é o seguinte: esse balãozinho aqui, ó, com essa água fervendo, com essa fonte de calor embaixo, ela representa o mar. Nesse balão aqui, onde a gente tem aqui a água, a amônia, o metano, o gás carbônico, é como se fosse a atmosfera. E essas fagulhas aqui geradas por eletrodos são os raios elétricos. E ele conseguiu gerar, através disso aí, alguns aminoácidos realmente. Mas ele comprovou o seguinte, que era necessário que a atmosfera tinha que ser oxidante, ela tinha que ter muito oxigênio, o que não é verdade. Porque a atmosfera primitiva, ela era redutora, ela tinha falta de oxigênio. Aí entra uma interrogação. E a grande interrogação é a seguinte: o que é inorgânico se torna orgânico em determinado momento? Porque se eu tinha alguns elementos químicos, formaram essa sopa no oceano, e de repente, esse grande sopão gera aminoácidos, que geram proteína, e que de repente, em algum momento, gera vida. Isso aí era o que a ciência chamava de a lei da abiogênese, né? Em que algo não, uma matéria virava vida, se tornava em vida, né? E os cientistas falavam isso e comprovavam. Eles falavam assim: deixa um pedacinho de carne que você vai ver que vai virar bicho. Deixavam em cima da mesa, e os estudantes iam para casa, colocavam um pedacinho de carne, daí alguns dias virava bicho mesmo. Professor, você está certo. Eu cheguei lá, virou bicho mesmo. Só que aí, em determinado momento, o cientista, o que ele fez? Pasteur colocou um pedaço de carne dentro do vidro, tampou, então não tinha mosca, né, para botar na carne, e aí não gerou vida. Não gerou vida. Então foi comprovado que a matéria, ela não gera vida. Então, como que de elementos químicos nesse sopão originou a vida? Não tem muito sentido. Aí fica uma interrogação para vocês pensarem. Então Stanley fez experimento e ajudou a comprovar que era necessário oxigênio atmosférico, coisa que não tinha. Então, o surgimento da bioquímica, né, ela pôde comprovar a existência de milhares de enzimas altamente complexas e impossíveis de se formarem de uma origem comum e primitiva, através de uma atmosfera do mundo pré-biótico, ou seja, uma atmosfera que praticamente não tinha oxigênio. Então, como formar isso?
sendo que para a formação desses elementos ela tem que oxidar, é preciso a presença de oxigênio. E não tinha. Como formaram esses elementos então? Como formaram esses aminoácidos? Sem contar que esses aminoácidos são extremamente complexos e, portanto, não tem lógica formarem de um mesmo produto, de uma mesma sopa, né? de um mesmo elemento. Refutando assim a teoria da sopa primordial. Então, muitos cientistas já não aceitam mais essa teoria, que foi a principal e aceita durante centenas de anos. Eles já não aceitam mais essa teoria da sopa primordial. E aí a gente pode entrar no campo da genética também. Diante daquela pergunta que eu fiz, a gente pode entrar também no campo da genética. Aí está o desenho, né, de uma cadeia de DNA, né, onde você tem os cromossomos, né, que sempre formam ligação tripla, né? E o interessante dessa cadeia é que ela é sempre formada de 4 elementos principais. Sempre. Esses 4 elementos formam toda a cadeia de DNA, que é a timina, adenina, citosina e guanina. Tem alguém aqui da área da biologia? Alguém? Amém. Tem uma. Né? Então a Lívia pode confirmar. É isso mesmo, Lívia? São esses 4 elementos? Beleza. Então é interessante que esses 4 elementos formam todos os grupos de fosfato, né? E toda a cadeia de DNA. De uma forma muito extremamente organizada. E aí, é interessante que houve um camarada, Dr. Collins. E quem foi Dr. Collins? O Dr. Collins, Francis Collins, né? Recentemente, ele foi o diretor do projeto Genoma Humano. Todo mundo ouviu falar do projeto Genoma Humano, onde foi a decodificação dessa cadeia, né, do DNA, essa cadeia genética. Esse camarada, o interessante na vida do Dr. Collins, é que ele começou esse experimento, sendo diretor desse projeto, ele começou ateu. E ao final do projeto, ele se tornou cristão. E, inclusive, ele escreveu um livro que durante bastante tempo foi o mais vendido nos Estados Unidos. O título do livro era o seguinte, cadê o título do livro? A Linguagem de Deus. Exatamente. A Linguagem de Deus, está aqui. Não é o linguagem não, é a linguagem, está errado aqui. Então, A Linguagem de Deus foi o título do livro escrito pelo Dr. Collins. E esse livro foi vendido muito. E nesse livro ele escreve uma frase interessante. Toda informação genética só poderia ser fruto de uma mente inteligente e não do acaso evolucionista. Então o próprio Dr. Collins, que foi a sumidade, né? O cara que estudou e decodificou o genoma humano, ele mesmo se torna cristão ao fim do projeto, escreve esse livro e diz que era impossível que toda informação genética provinha do acaso. Porque o grande problema dentro da evolução é a informação. Dentro do processo evolutivo é necessária informação. E onde está a informação? Aí que nós vamos chegar lá. Um terceiro ponto que a gente pode ver é a questão dos registros fósseis. Dentro do registro fóssil, a gente vê nessa figura aqui, do pré-cambriano em diante, e aí é interessante porque a história da humanidade, ela tem aproximadamente, da Terra, tem 4,5 bilhões de anos, segundo a evolução. E a vida só aparece a partir de 500, 600 milhões de anos atrás. Até então, não havia vida, né? Foi a formação dos aminoácidos, proteínas, já um pouco refutado também pela ciência. Mas dentro desse registro fóssil, é interessante porque antes se achava que nós temos uma árvore, né? Como se fosse uma árvore. Então nós temos várias espécies hoje que vieram, né, formando aqui o tronco da árvore até chegar num ponto comum, num ancestral comum a tudo. Mas quando a gente entra no registro fóssil, não é isso que a gente encontra. A gente encontra de repente, de uma mesma época do Cambriano, a formação de todos os filos de espécies. É o que a ciência chama de explosão do Cambriano. Essa explosão do Cambriano se deu e de repente você encontra todos os fósseis nessa mesma época.
Como que essa explosão do Cambriano explica a formação de todas essas espécies? Agora, mais para frente também eu vou questionar essa questão dessa datação aqui de milhões de anos. E é facilmente questionável. Esses 600, 500 milhões de anos atrás aqui, a gente vai colocar uma interrogação nisso aí também. Então, dentro dessa cadeia aqui, onde que estão os fósseis comuns? Ou onde estão os animais transicionais, né? Então eles aparecem nessa explosão e a pergunta vem: onde estão as espécies comuns? E onde estão as espécies transicionais? O selacanto durante muito tempo foi tido como uma espécie transicional e hoje descobriu-se que é um peixe do Oceano Índico, está lá vivinho até hoje. Então ele não é uma espécie transicional, se ele está lá vivo, e o que se dizia ser uma pena saindo dele, algo desse tipo, se tornando, né, entre uma espécie e outra, está lá comprovado que não é. E o peixe está lá vivo e pescado lá nos fundos do Oceano Índico. Então, esse registro fóssil, ele é questionável. E se a gente observar as camadas fósseis, né, nós vamos observar que elas são associadas, elas são interligadas. Aí você fala assim, por três fatores principais. Porque quando você encontra um sítio arqueológico, você vai encontrar fósseis de animais de eras diferentes. E o porquê que se dá essa estratigrafia aí? Né? Por que, voltando no desenho aqui, ó, por que eu encontro fósseis humanos numa camada mais superior, depois mamíferos numa camada mais inferior, e aí vai até a questão do Jurássico, né, onde tinha os dinossauros, numa camada mais inferior ainda, depois vem os répteis, os peixes. Como explicar essa divisão? Como explicar essa camada? Bem, essas camadas são explicadas por três fatores. O primeiro é o zoneamento paleoecológico. O segundo, mobilidade diferenciada. E o terceiro, flutuabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: primeiro, zoneamento paleoecológico. Hoje, se houver um grande soterramento na face da Terra e todo mundo virar fóssil, vai ser encontrado fóssil de humano do lado de fóssil de leão? Provavelmente não. Não tem ninguém do lado de um leão. Ninguém é doido de ficar do lado de um leão. Ou seja, cada espécie, cada animal tem a sua região. Isso é zoneado. Então as espécies elas vêm em determinadas regiões diferentes do globo. Por que não era encontrado um dinossauro do lado de um homem? Um homem não ia ser bobo de ficar do lado de um dinossauro, por exemplo. Ou do lado de um leão, de um tigre, né? A outra questão, a flutuabilidade seletiva, isso é comprovado pela ciência. Algumas espécies, elas ficam mais, né, na presença de água, do líquido, elas permanecem mais tempo no topo do que as demais. O que comprova essa estratigrafia aqui, que nós vemos nesse desenho aqui, no encontro de fósseis. Por quê? Porque os peixes eles tendem a ficar no fundo primeiro, num grande soterramento, porque não tem mobilidade, ele não tem flutuabilidade como as demais espécies. Depois os répteis, depois os mamíferos e por último o homem. Se o mundo começasse a inundar aqui, quem ia ficar no topo? O ser humano. O homem ficaria no topo, né? E os grandes animais no intermédio aí, que seria o dinossauro, por cima ficariam os mamíferos. E isso é comprovado pela ciência, essa flutuabilidade aí. E isso diferencia essa estratigrafia. Aí você pergunta, então, me explica por que desses milhões de anos aqui entre uma camada e outra. Nós vamos chegar lá. Então, se houvesse um soterramento hoje instantâneo, mesmo assim, nós teríamos diferentes camadas de diferentes espécies. Vocês concordam comigo? Ok. Outra coisa interessante na questão dos fósseis é que para a formação de fóssil é necessário que seja uma ação catastrófica. Por quê? Porque o fóssil, se o animal cair e morrer ali agora, ele não vai se tornar um fóssil, vai apodrecer. Então é necessário que ele seja soterrado, compressado, né? Exerça uma pressão sobre ele e vai fossilizar, né? Ele não vai apodrecer, não vai ter tempo dele apodrecer. Ou seja, esse tempo geológico que nós vemos aí, ao longo de milhões de anos, seria impossível formação de fósseis. Ou seja, os fósseis foram formados através de catástrofes. Então nós vamos chegar mais lá na frente.
na geologia. Outra coisa que a gente vê aqui, então, desses 3 fatores, né, é o zoneamento, a mobilidade e a flutabilidade. Dentro de um quarto ponto, a gente vê a micro e macroevolução. O que seria a micro e macroevolução? A microevolução é quando você vê, por exemplo, várias espécies de cachorro. Então, você tem várias espécies de cachorro, né? Então, ele vai se modificando, né? Vai se adaptando, tem a questão da adaptação, pequenas mutações. Isso que a gente chama de microevolução. Ela é visível e estudável, né? Existe comprovação disso, é fácil enxergar. O grande problema é a macroevolução. Por quê? Porque a macroevolução compreende aquilo que não pode ser observado. Eu não vi, ninguém viu a macroevolução. Ela é parte de uma história, né, que fala do surgimento dos grandes grupos. E, portanto, é uma teoria. É a teoria da macroevolução. Ela não é comprovada. Porque todos foram formados, né, a partir de animais inferiores. E não existe o elo de um animal superior para o animal inferior. Esse elo ele não é comprovado, né? Então, muitos cientistas apostam na questão da mutação. Só que a mutação ela é engraçada porque ela é deletéria. Fizeram um experimento com moças, aquelas moscas drolófilas, né? Aquelas mosquinhas que todo mundo conhece aí. E nesse experimento comprovou o seguinte, que todas as mutações que eram induzidas, e pesquisaram elas durante 100 anos, a grande maioria das mutações sofridas foram mutações deletérias, ou seja, promoveu o caos, promoveu a piora, a degradação. Então, 95% das mutações, elas promovem, na verdade, uma coisa ruim e não uma coisa boa, como a evolução diz, que através das mutações as coisas foram melhorando, né? E uma coisa que comprovou isso foi a questão da pesquisa com as moscas drosófilas, né? Durante mais de 100 anos. E agora eu quero entrar no campo da geologia, que eu vou me ater um pouco mais. A geologia diz o seguinte, que a Terra ela é formada pelo núcleo, né? Formado principalmente de núcleo de níquel e ferro, né? Um núcleo sólido, depois vem o núcleo líquido, depois vem um manto, que é formado pelo magma, que é a camada mais espessa da Terra, e depois vem uma casquinha, que a gente chama de crosta terrestre, né? Depois a litosfera. Essa crostazinha terrestre aí é onde os geólogos estudiosos podem atuar. Ninguém chega no manto. Nós estamos falando aí de alguns poucos quilômetros de profundidade, né? Então, nós atuamos nessa faixazinha branca aqui, ó, desse globo aqui, ó, que é a crosta terrestre. E aqui é onde são fundamentados os estudos de geologia. Então, a formação de fósseis tem a sua origem através de catástrofes, uma vez que para existir um fóssil é necessário seu rápido soterramento. Bacias sedimentares com até 7 km de espessura e camadas de 100 a 200 metros de espessura são repletas de fósseis. No Brasil a gente tem 3 bacias sedimentares principais, né? Que é a bacia sedimentar do Paraná, a bacia sedimentar do Amazonas e a bacia sedimentar do Nordeste ali, que eu me esqueci o nome. Então nós temos 3 bacias sedimentares principais, onde nós temos várias camadas. O que são sedimentos, né? Através dos milhões e milhões de anos, as rochas vão sendo erodidas, seja pelo vento, seja pela chuva, seja pela que lá que for. Tem erosão eólica, tem erosão pluvial, fluvial, e por aí vai. E essa erosão vai arrastando esses sedimentos que vão sendo depositados no fundo de uma bacia e, ao longo do tempo, vai formando a estratigrafia, né? Ou a litologia dessa camada, né? E essas camadas vão sendo superpostas. E nessas camadas de cada bacia que nós encontramos os fósseis ao longo da profundidade. Aí vai o questionamento. Pela evolução e pela própria história da geologia, esses sedimentos são carreados ao longo de milhões de anos, como está sendo. Se você vê uma chuva, você vai olhar a enxurrada, ela está cheia de partículas que vai ser carreada ao longo dos rios, formando erosão e chegando até os oceanos. Mas espera aí, se isso for feito ao longo de muito tempo, forma fóssil? Não, não forma fóssil, porque o fóssil ele tem que ser de repente.
Porque se for ao longo dessa morosidade toda aí, vai apodrecer. Então, a gente entende que para existir esse fóssil tem que ser rápido, tem que ser soterrado rapidamente. Então, essa questão geológica aí de milhões de anos, você pode refutar para você encontrar um fóssil. Você só vai encontrar se tiver um soterramento muito rápido. Com superposições rápidas, paralelas, o que não vemos nos dias atuais. A gente não vê isso acontecer. Então, isso prevê uma catástrofe muito grande. E aí vem a pergunta. Entretanto, a evolução sugere a calmaria geológica. É o que a evolução prega. Com formações lentas e desastres isolados. Como que num desastre isolado eu tenho a formação de tantos bancos de fósseis? Isso é uma contradição? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, isso é uma contradição. Se eu preciso de algo rápido, mas como explicar então as catástrofes na formação ígneas das rochas? Aí você fala, se você diz então, Adonai, que é necessário catástrofe, como explicar então essas grandes catástrofes? E aí eu vou te sugerir algumas coisas. Impactos gigantescos de meteoritos e cometas, tectônica nas rochas, o que a gente pode ver hoje, por exemplo, na Islândia, tem vulcão ativo, então a tectônica ela é presente, através dos terremotos e vulcões, vulcanismo. Ações devastadoras por grandes tsunamis, etc. Camadas espessas de deposições sedimentares. Bem, então, através de catástrofes, seja por queda de meteoros, seja formação de grandes tsunamis por algum motivo, existe essa inundação. Dentro do tempo geológico, a gente tem o fanerozoico, né, que vem do grego, né, faneros, que é visível, e zoico, que é vida. Então, a vida ela é vista só nessa idade de fanerozoico. Bem, isso abrange aí 500, 550 milhões de anos, né? E tem início lá onde a gente viu no Cambriano, pré-Cambriano. E aí vem a pergunta, poxa, se é necessário essa catástrofe, o que você quer dizer com isso, Adonai? Quero dizer o seguinte, se você pegar a bacia do Paraná, por exemplo, você tem aí dentro do leito, né, e a bacia é como se fosse uma bacia mesmo. Então a camada mais profunda é em torno de 7 quilômetros, com camadas sedimentares aí de 100 a 200 metros de espessura entre elas, bem paralelas, né? E como explicar então, se não é de forma lenta, essa catástrofe? De onde vêm essas grandes catástrofes aqui? Igual eu falei para vocês, algumas são presentes com a tectônica das rochas, por exemplo, na Islândia. Eu achei um estudo interessante do Dr. Naor, que é doutor em geologia. Ele estudou durante 12 anos a bacia sedimentar da Serra Geral ali, da formação basáltica, né, da Serra Geral, e ele comprovou o seguinte, que a estratigrafia dessa formação, ela tinha que ser muito rápida. Ela não podia esperar milhões de anos, não, de uma camada para outra. Ele pesquisou durante 12 anos essa formação, e ele achou engraçado o seguinte, os contatos entre essas camadas, elas não demonstravam exposição da rocha ao longo do tempo. Então tinha que ser algo muito rápido. Aí ele questionou, como assim? Então se eu datar essas camadas, eu vou datar ela em semanas, porque não houve exposição das camadas em relação às outras. A datação é de semanas. E aí quando ele leva isso para o laboratório e faz um ensaio de radiologia, o que ele encontra? 1 bilhão de anos. Aí vem a interrogação, mas espera aí. Então, o que é a radiologia? Explica isso aí para nós. Muito falado do teste de carbono 14, só que o teste de carbono 14 é para 5, 6 mil anos. Acima disso tem decaimento radioativo do urânio e por aí vai. Essa datação é o que a gente chama de datação radiométrica, né? Em que você consegue datar um determinado tipo de rocha. Só que quando ele leva essa rocha para ser datada no laboratório, tem 1 bilhão de anos. Quando ele vai ver dentro do experimento de campo, visivelmente, ele percebe que de uma camada para outra tem semanas. Opa, tem alguma coisa errada aí. No Havaí teve um derramamento também, de uma erupção vulcânica, há cerca de 200 anos. E aí foi escavado e levado essas rochas de perfis mais profundos, né?
através de sondagem rotativa, foi tirado o testemunho, levado para o laboratório. Quando foi levado para o laboratório, datou-se a rocha 1,5 bilhão de anos. Tem alguma coisa errada. Se eu sei que é 200 anos atrás que aconteceu esse derramamento, como é que no laboratório, através de ensaios radiométricos, me diz que tem 1,5 bilhão de anos? Tem alguma coisa errada aí ou não tem? Tem. Tem alguma coisa errada nesses ensaios de radiometria. Alguma coisa está sendo burlada. E não é o campo. Porque no campo ele é visível. Se eu coleto a amostra e olho para ela, eu vejo se teve contato, se teve exposição ou não. O cliente também da área de engenharia, lá na geologia a gente vê isso. Quando existe contrato entre fratura, você sabe se a fratura é antiga e se ela é nova. Se ela foi exposta, se ela não foi. Se ela demonstra que teve contato com o exterior, com fluxo de partículas de solo, de argila por causa de chuva, ou se não teve. Então, se eu pego uma camada no campo, como o doutor Naor pegou, e ele comprova que aquela camada, entre uma camada e outra, tinha semanas, e aí o ensaio diz em laboratório que tem 1 bilhão de anos, alguma coisa está errada. E não é o campo. Porque o campo eu estou vendo. Né? Então a gente tem que questionar algumas coisas aí. E de onde então surgiram esses milhões de anos, né? 95% dos fósseis continentais são de origem marinha, o que sugere algo catastrófico e rápido. Além disso, em sua grande maioria, estão em estado de sufocamento e agonia. A maioria dos fósseis encontrados de peixes, eles estão com a cauda retorcida, o que demonstra uma tentativa de nadar, uma tentativa de desespero, e muitas vezes com a boca aberta. As de dinossauro também. Se vocês forem ver os desenhos, procurar na internet, a maioria deles estão com o rabo retorcido e a boca aberta, sendo sufocados. O que demonstra que esse tempo geológico para a formação do fóssil não existiu. Então, exprime algo rápido e catastrófico, de sufocamento e agonia. E aí, onde eu quero chegar com isso? Se nós abrirmos a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 7, nós vamos encontrar uma catástrofe muito interessante. No capítulo 7 de Gênesis, a partir do verso 17, nós vamos encontrar falando sobre o dilúvio. E olha que interessante. A partir do verso 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram águas e elevaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave quanto de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres vivos que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal. Os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Alguém está vendo alguma catástrofe aí, de esfera mundial? Alguém conseguiu enxergar nesse texto? A possibilidade de soterramento gigantesco no globo terrestre e, portanto, a formação de inúmeros fósseis. Alguém consegue enxergar isso aí no dilúvio? Fica aí a interrogação. Então, se nós imaginarmos um dilúvio, como é relatado em Gênesis, algo que cobriu a terra, inundou a terra, a gente pode entender perfeitamente milhões de lugares com ondas gigantes, milhares de animais sendo soterrados ao mesmo tempo. E aí, pelaquela teoria daquelas 3 etapas lá, que é o zonamento ecológico e da flutuabilidade, né, das espécies, a gente vai enxergar que cada espécie ela ficou dentro de uma camada dessa aí de soterramento ao longo desse dilúvio.
o que é encontrado hoje no campo, quando eu faço uma escavação. Alguém conseguiu enxergar aí a semelhança? Amém? Então, a gente consegue, inclusive, tem eu não coloquei no slide, mas tem a Formação Santana, no Ceará, aqui no Brasil, onde seria aí a região onde é mais encontrado fóssil no Brasil. É encontrado muito fóssil nessa Formação Santana lá no Ceará. E o engraçado é que numa mesma formação ali, você consegue encontrar diversos animais. Tem fóssil de peixe, tem fóssil de inseto, tem fóssil de animais voadores, animais terrestres, tartarugas. Peixe? No sertão nordestino? Aí muito fala assim, o sertão vai virar mar. Não, ele já foi mar. Alguém consegue enxergar aí o dilúvio inundando o Nordeste brasileiro também? E soterrando milhões de espécies? E dentro da mesma área arqueológica, você encontra fósseis de tartaruga, peixe, animais voadores, insetos, tudo numa mesma região, no mesmo local. O que sugere o quê? Uma catástrofe. O que sugere algo de poucos dias, poucas semanas. E é engraçado que eu consigo ver isso claramente aqui em Gênesis, no capítulo 7. Bem, mas vamos lá. Mas Adonai, essa questão de Bíblia, isso é muito refutado, ninguém aceita a Bíblia como um escrito científico. Bem, então vamos lá. Vamos passar para o ponto 6, que é a arqueologia. Vamos tentar comprovar alguma coisa. A arqueologia ela é engraçada porque nesse primeiro slide aqui a gente está vendo a pedra de Teldã, né? Essa pedra de Teldã aqui, onde comprova, né, a existência do rei Davi, que durante séculos e séculos foi refutada pelos céticos. Eles não acreditavam na existência do rei Davi. E a pedra de Teldã, descoberta pela arqueologia, comprova a existência do rei Davi. No ano em que relata a Bíblia, do nome dele, tudo conforme a história diz. Agora, na arqueologia temos fragmentos que comprovam ou não a existência de relatos históricos, pois a maioria dos fragmentos estão perdidos devido a vários fatores, né? Como guerra, tempo, depredação, roubo e aí vai. Então a arqueologia ela não encontra uma cidade e tal, não, encontra fragmentos. Dentro desses fragmentos você comprova ou não a veracidade de uma história. O que eu acho interessante é que na história a gente tem, por exemplo, a história de Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Que conquistou ali, né? Foi imperador ali da Grécia, do Império Romano, e chegando, dominou ali a Babilônia, a Síria, chegando até onde? Até a Índia, não é verdade? Chegou até na Índia. Mas não existe nenhuma comprovação histórica, arqueológica, que comprove que Alexandre o Grande chegou na Índia. Isso que eu acho engraçado. É fácil as pessoas aceitarem que Alexandre o Grande chegou na Índia. Só que não existe comprovação arqueológica que ele chegou na Índia. Mas é aceito pela história, como verdade. Mesmo sem comprovação arqueológica. O rei Davi, por exemplo, ele era negado por muitos céticos durante durante muitos anos, durante centenas de anos, né? E a Bíblia como um todo era historinha que pai contava para filho. Então eles não acreditavam nos personagens bíblicos. Mas hoje a arqueologia ela consegue, né, comprovar diversos elementos da Bíblia, diversos personagens. Dentro desses relatos históricos, por exemplo, sobre o dilúvio, vou voltar sobre o dilúvio, que comprova sobre a veracidade, né, existe o que a gente chama de paralelismo, né, quando ele é contado em vários lugares, né, de forma diferente, que comprovam um determinado relato. E aí a gente tem o épico de Gilgamesh, o Enuma Elish da Babilônia, a gente tem o mito de Eridu, da Mesopotâmia, todos eles contam a história do dilúvio. Olha que engraçado. Aí você diz o seguinte, mas espera aí, Adonai,
muitos falaram assim, não, os crentes, né, copiaram essa história dos outros povos e colocaram isso na Bíblia, esse tal de dilúvio. Mas espera aí, toda vez que a gente tem um relato e ele provém de uma fonte, esse relato ele é ampliado. Ele segue as origens e é ampliado. Estranhamente, o relato bíblico ele é o mais enxuto de todos eles. Olha que engraçado. Se você for ver, por exemplo, o mito de Eridu, onde fala sobre dilúvio, ou o Enuma Elish, que fala também de um dilúvio, você vai ver que eles têm um relato muito, muito maior do que o que está escrito na Bíblia. Olha que interessante. E um outro fator muito engraçado. Se os crentes copiaram isso dos outros relatos, é interessante mostrar que esses povos eles eram politeístas. Dentro do Enuma Elish, por exemplo, o que fala o Enuma Elish? Que existiam deuses, esses deuses trabalhavam, cansados de trabalhar, criaram a humanidade. E aí vendo os homens lá e tal, por causa da rebeldia dos povos e tal, o que os deuses fizeram? Vão matar todo mundo afogado. Matou todo mundo afogado. Então, peraí, existe uma contradição. Se os relatos bíblicos são copiados, talvez, do Enuma Elish, a Bíblia deveria ser politeísta. Que eram os deuses. E na Bíblia trata de um Deus. Ela é monoteísta. Então, o que comprova que não existe relação de cópia entre um escrito e outro. E povos de diferentes lugares comprovam a existência do dilúvio. Olha que interessante. E dentro desse mito de Eridu, o que é Eridu? Eridu foi a primeira cidade da história da humanidade, onde começou tudo, ali na Mesopotâmia. E o mito de Eridu mostra claramente ali a formação dos povos e tal, e a existência de um dilúvio. Então, é esse tipo de coisa que a gente chama de paralelismo dentro da ciência, comprova o escrito bíblico. Mas bem, vamos mais à frente. Muitos artefatos, né, foram perdidos, né, como eu te falei sobre a questão do Alexandre o Grande. Outra questão interessante é as 7 maravilhas do mundo antigo, né? Não sei se vocês sabem, mas apenas uma maravilha do mundo antigo existe comprovação arqueológica. As outras 6 não existem nada. E todo mundo acredita que elas existiram. Não é engraçado isso? Como a gente acredita no que a mídia passa, no que a televisão fala, no que a ciência fala, comprova, entre aspas. Porque das 7, 6 não existem comprovação nenhuma, 0 na arqueologia. Apenas uma existe comprovação. E todo mundo acredita nas 7 maravilhas do mundo. Todo mundo acredita que Alexandre o Grande chegou na Índia. E dos personagens bíblicos? Bem, a gente tem, dentro dos personagens bíblicos, a gente tem a pedra de Teldã, que comprova a existência de Davi, e aí os céticos tiveram que engolir isso também, porque está comprovada a existência dele. Outros foram comprovados como Caifás, Golias, Nabucodonosor, que também era um personagem que eles falaram que tinha sido inventado, né, pelos cristãos, e foi descoberto tijolos, né, que registram a história de Nabucodonosor. Está aí a imagem que mostra o tijolo com inscrições com o nome do Nabucodonosor. Portanto, foi um personagem que realmente existiu, comprovado pela arqueologia, portanto, comprovando o personagem bíblico. Até então, dito como mentiroso. E aí nós vimos a pedra de Teldã, que comprova a existência de Davi, os tijolos, né, que comprovam a existência de Nabucodonosor, e outros elementos que comprovam diversos personagens bíblicos. Então, vamos ver algumas citações da Bíblia, que eu acho interessante. Primeira como Isaías sabia que a terra era redonda? Em Isaías 40, 22 diz assim: Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. E o original do Museu de Tel Aviv diz círculo, circunferência. Mas espera aí, nessa época acreditava-se que a terra era plana.
Ela não era uma elipsoide. Interessante. Como no ano 700 a.C. sabia Isaías que a Terra era redonda? Os cientistas dos dias de Isaías pensavam que a Terra era plana. Não descobriram que a Terra era redonda até o princípio dos anos de 1500, quando Magalhães, navegou ao redor do mundo. Como é que Elias sabia de algo mais de 2000 anos antes da ciência? Como? Interessante isso, né? Obrigado, Varão. O segundo ponto de uma citação bíblica é essa aqui, ó. Como Jó pôde registrar em seu livro que a terra está suspensa sobre o nada? Em Jó 26, 7, diz assim: e suspende a terra sobre o nada. Durante o tempo de Jó, era crido que um deus chamado Atlas sustentava a terra sobre os seus ombros. Ninguém acreditava que a terra pairava suspensa sobre o nada. Jó é o mais antigo livro da Bíblia, vocês sabem disso. Ele está no meio de Gênesis, entre a criação e depois a história bíblica. Jó está ali bem no início de Gênesis. Então, seria o livro mais antigo da Bíblia. Foi escrito há mais de 3.500 anos atrás. Como é que Jó soube de algo que era impossível saber durante os seus dias? Me expliquem isso. Como Davi sabia que os mares tinham caminhos? No Salmo 8, versículo 8 diz: tudo que passa pelas veredas dos mares. Veredas são caminhos dos mares. Depois de ler o Salmo 8:8, Matthew Maury, que era oficial da Marinha dos Estados Unidos, né, da América, lançou o seu empreendimento de localizar estes curiosos caminhos do mares. Ele descobriu que os oceanos têm caminhos que fluem através deles, que são as correntes marítimas. Maury se tornou conhecido como descobridor das correntes marítimas. Como é que Davi, o escritor de Salmos, soube há mais de 2000 anos atrás que havia caminho nos mares? Davi provavelmente nunca sequer viu o oceano. Como é que ele soube disso? Interessante isso. Como é que o escritor de Eclesiastes soube disso no ano de 1000 a.C., 2500 a.C., antes da ciência? Soube de quê? Eclesiastes 1:7 diz assim: todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, ali tornam a eles a correr. Como é que o escritor de Eclesiastes sabia do ciclo, né, de condensação e evaporação da água, o ciclo hidrológico? O sol evapora a água do oceano, o vapor da água sobe, se transforma em nuvens, né, a água das nuvens cai, né, e volta para a terra como chuva. Se ajunta formando rios, e esses correm de volta ao oceano, né, que a gente chama de ciclo hidrológico. Isso não foi conhecido até ser descoberto por Galileu em 1630. Como é que o escritor de Eclesiastes soube disso? Há 2500 anos antes da ciência. Me expliquem isso, por favor. Outra coisa que eu preciso saber: como que Moisés sabia que Pasteur ou Koch descobriu em 1800 depois de Cristo? O que eles descobriram? Em Levíticos 15:13, Moisés escreve o seguinte: quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas roupas, e banhará a sua carne em águas correntes, e será limpo. Deus disse para lavar a carne infectada em água corrente. A ciência não descobriu aquilo até surgirem 2 homens chamados Pasteur e Koch, nos anos finais dos anos 1800. Todos os médicos de um hospital lavavam suas mãos em uma mesma bacia de água dia após dia, e disseminavam germes com uma incrível velocidade, né, facilitando a mortandade com que fogo se espalha, né, num capim seco. Não foi até a invenção do microscópio e o surgimento da ciência da bacteriologia que os médicos começaram a lavar as mãos sob água corrente. Levítico foi escrito em torno de 1490 anos antes de Cristo. A ciência ficou cerca de 3.000 anos atrasada em relação à Bíblia. Não é embaraçoso quanto a ciência sempre se atrasa cerca de 2.000 anos atrás de um livro tão maravilhoso? Outra pergunta, outra citação bíblica: como Jó sabia que a luz se movia? A ciência descobriria isso muito tempo depois. Isso é cosmologia moderna.
Jó 38:19, onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Como é que Jó não disse onde é o lugar onde a luz mora? Porque a luz está sempre se movendo. Como é que Jó soube de algo no ano de 1500 a.C., que a ciência não descobriu até Einstein? Como podem os homens que escrevem aquele livro maravilhoso, com o limitado conhecimento científico da época deles, serem tão frente à ciência? E mais uma citação. Moisés, por acaso, ele era cientista ou médico? Porque em Levítico 17:11 ele diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Esta é a mais acurada declaração científica jamais feita a respeito do sangue. É o sangue que dá continuidade a todos os processos de vida no corpo. É o sangue que causa o crescimento, constrói novas células, faz crescer o osso e a carne, armazena gordura, faz cabelos e unhas crescerem. É o sangue que alimenta e sustenta todos os órgãos do corpo. Se o suprimento de sangue for cortado de um braço, ele imediatamente começará a morrer e apodrecer. É o sangue que repara o corpo, que cicatriza as feridas, que faz crescer nova carne, nova pele, novos membros, novos nervos, né? É o sangue que combate as doenças. Quando uma vacina contra uma doença é dada, aplica-se uma injeção na corrente sanguínea, claro. Então, mais uma evidência aí que já estava escrito há tanto tempo. E aí, eu quero fechar esse breve estudo sobre a origem, né, deixando algo muito crítico para vocês pensarem. Afinal de contas, somos pensadores. E aqui eu não quero forçar ninguém a acreditar em nada. Eu quero que você pegue apenas o que tem embasamento e o que não tem. O que é teoria e o que é comprovado. Então, se nós temos duas teorias, o que é comprovado e o que não é? Porque muitas vezes nós somos bombardeados pela televisão, pelos livros didáticos, que falam que determinadas teorias são verdade absoluta. E não são, como nós vemos um pouquinho aqui hoje. E a gente poderia aprofundar bem mais nesse estudo aí, e ver que realmente não são comprovados. E quando nós pegamos, às vezes, a Bíblia, um livro, e a gente começa a comprovar, através da arqueologia, através da ciência. E o que me ficou mais... que eu fiquei mais impressionado com esse estudo, né, que eu fiz, foi a questão geológica. Quando a gente pega a ciência, eu estudei durante isso muitos anos. Poxa, a formação disso aqui tem milhões de anos. E essa datação radiométrica, ela não é verdadeira, porque o estudo de campo comprovou ao contrário. E esses milhões de anos não formam fósseis, somente a partir de catástrofes que formam fósseis. E quando eu vejo uma mega catástrofe mundial, e a hora que eu leio Gênesis 7, eu vejo um dilúvio que inundou a terra, que aí sim teve a possibilidade de formar fósseis no mundo inteiro, dentro de uma estratigrafia rápida, de semanas, e aí sim, isso é possível, e mostrando ali a camada e a origem dos seres. Então, quando eu vejo uma fotografia, por exemplo, de um dinossauro perto de grandes árvores, né, as coníferas que habitavam na época, segundo a ciência, eu acho aquilo estranho, porque quando se acha um fóssil de dinossauro, por exemplo, não se acha o fóssil da árvore. Cadê aquela árvore? Então a gente vê que esse panorama pintado pelos livros didáticos, ele não é verdadeiro. Porque eu não acho uma árvore fossilizada do lado de um dinossauro. O que comprova que aquilo ali foi uma catástrofe. Foi um desespero total, um sufocamento, uma loucura. E foram arrastados. Quando eu penso numa grande tsunami, ou na queda de um meteoro, num dilúvio, eu consigo enxergar isso. Aí eu consigo olhar para um fóssil, para um ciclo arqueológico, e entender aquele fóssil ali isolado. Aí eu consigo entender. Só quando eu vejo essa catástrofe acontecendo. Sem ela eu não consigo entender. Vocês conseguem compreender isso? Vocês conseguem ver isso? Então a gente precisa ser muito crítico naquilo que a gente ouve. Porque nem tudo que a gente escuta na escola, no segundo grau ou na faculdade é verdade. A gente tem que ter pensamento crítico a respeito de tudo.
né? E isso aqui é apenas a introdução do que seria a origem da vida, e a gente poderia discutir muitos assuntos aqui do campo da física, da própria biologia, e aprofundar na questão arqueológica, que tem comprovado a existência de todos os elementos bíblicos, né, de fatos bíblicos. É claro que eu não quero ser sensacionalista também não. Eu já vi muita coisa sendo divulgada na internet. Não acharam um pedacinho de madeira da Arca de Noé no Monte Ararat. Isso é verdade, pastor Donai? Não, isso não é verdade. Nunca encontraram nada na Arca de Noé. A gente não precisa forçar a barra para ver o que é verdade e o que não é. Não encontraram ainda. Talvez Deus permita que encontremos onde está a Arca de Noé, se realmente é no Monte Ararat, se tem lá o vestígio de madeira, mas ainda não foi encontrado. A gente não precisa disso. Pelos elementos que nós temos aqui hoje, pela arqueologia, pelo princípio de formação de fósseis, pela própria geologia comprovada em campo, nós temos elementos mais que suficientes que comprovam os relatos bíblicos. E aqui eu consigo enxergar toda essa formação da terra, dos fósseis, de tudo isso. Então, a gente não precisa apelar de forma alguma, não. Pelo que nós temos aqui hoje, nós conseguimos comprovar tudo isso e entender tudo isso. Então, diante desses relatos, o que eu posso concluir? Que o criacionismo é uma associação coerente e sustentável entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico. Vocês concordam comigo? Claramente. Está perfeitamente associado. E quanto mais tempo se passa, mais isso é comprovado. E a pergunta que eu deixo é o seguinte: eu fui questionado durante muitos anos, né, por alguns professores ateus. Donai, como é que você consegue ser estudioso, ser um cientista, ter mestrado, doutorado e acreditar nesse negócio de Bíblia ainda? A minha pergunta seria a seguinte: como não ser criacionista diante de tantas evidências? A minha pergunta para ele é o contrário: como não ser criacionista diante de tantas evidências da própria ciência que comprovam os relatos bíblicos?